Será que isso que é produzido no nosso intestino, essa serotonina, essa dopamina, ela pode de fato influenciar o nosso comportamento? Será que ela tem acesso ao nosso cérebro e ela pode influenciar o nosso comportamento? Essa influência, se aconteceria, se esses neurotransmissores eles conseguiriam acessar o nosso cérebro e gerar realmente alguma mudança comportamental, isso vem sendo muito estudado. Uma coisa que começou a se perceber que talvez houvesse uma dificuldade desse acesso ao cérebro é porque nós temos uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Essa barreira ela envolve o nosso cérebro justamente para nos proteger, para que nem tudo atinja o nosso cérebro de uma forma tão fácil. E aí você começou a perceber que talvez esses neurotransmissores, como eu citei, né, a serotonina, a dopamina, eles tivessem dificuldade para acessar o nosso cérebro por essa via. Mas aí se começou a estudar de que havia uma outra possibilidade sim, porque a gente tem um nervo chamado nervo vago, e que através desse nervo vago, aí sim, essa influência ela pudesse de fato acontecer. Então isso passou a ser bem interessante. Uma outra forma disso acontecer é que as bactérias intestinais elas são capazes de regular o triptofano. E o triptofano ele é um precursor da serotonina. Nessa questão dessa regulação, aí sim a gente também teria uma influência sobre essa questão de comportamento. Dentro desse contexto, nós temos estudos muito interessantes. Um deles são em modelos animais, em que esses neurotransmissores eles também parecem ser produzidos pelas bactérias intestinais, como os lactobacilos. Eles teriam a capacidade também de produzir as dopaminas e as serotoninas. E mais recentemente, em 2017, um trabalho bem importante publicado na Nature, ele começa a fazer esse link, essa relação entre o cérebro e o intestino, mas muito buscando a relação com as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Então, nesse artigo ele fala, por exemplo, que uma mudança da nossa microbiota intestinal, principalmente aquelas relacionadas a infecções pelas interbacteriáceas, que é uma espécie que a gente tem de bactérias, que isso estaria ligado realmente a esse efeito a longo prazo dessas doenças neurodegenerativas. Então isso é um mundo, claro, que a gente precisa ainda de alguns estudos para validar todo esse processo, apesar de isso estar muito bem encaminhado já, e é cada vez mais instigante a gente conhecer e tentar entender essas relações.